Oi, gente, eu sou a Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sim Tem Spoiler. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o livro A Outra. Esse livro é um thriller psicológico cheio de reviravoltas. Você não sabe nunca se a personagem tem razão ou está surtando por surtar. Esse é um livro que eu gostei bastante. Esse é um livro publicado pela editora Planeta e ele já tem adaptação confirmada na Netflix, mas ainda não estreou ou nem nada assim. Mas ele tá como uma adaptação já confirmada, que talvez próximo ano ou os anos para frente assim terá essa adaptação. Bom, a história do livro começa com a Sadie e o Will, que são os protagonistas. Eles se mudam para uma cidade, uma ilha, na verdade, nessa cidade, para serem tutores de uma garota. Uma garota lá, uma jovem adolescente. Eles vão ser tutor. Por quê? A Sadie e o Will, eles são casados, eles têm 2 filhos. E assim, esses filhos são crianças, né? E essa menina é adolescente, ela perdeu a mãe, ela era sozinha, só ela e a mãe. E ela é sobrinha de sangue do Will. Ela é sobrinha dele porque a irmã que morreu era irmã dele. E a Sadie, no início, ela fica um pouco reticente com isso. Ela não quer cuidar dessa menina. Ela fica meio achando que essa garota tem problemas demais. Ela não quer levar pra, não queria se mudar. E a Sadie é uma médica bem sucedida, assim. E ela não queria se mudar. Mas aí eles falaram, um recomeço, recomeço. Uma coisa ruim que eu achei desse livro foi que ele demora um pouco para chegar até explicação de algumas coisas. Eles falam, por exemplo, ela fala, é um recomeço para nós dois. Mas ela não explica o porquê que é um recomeço. Lá depois ela vai explicar. E tem muito dessas coisinhas. Fala uma coisa aqui, mas não explica o porquê. Aí mais lá na frente explica o porquê daquela coisa lá atrás. É um pouquinho chata essa parte, na minha opinião. Mas o livro é muito interessante. E aí eles mudam para essa casa, né, para essa ilha. Nessa ilha acontece um assassinato. Aí acontece um assassinato, que era uma ilha pacífica, não tinha nada acontecia nesse lugar, todo mundo se conhecia, todo mundo. Mas aí acontece esse assassinato. E eles ficam meio que com medo, ela fica com muito medo, ela não sabe o que aconteceu. E assim, desde o início, quando apareceu uma outra personagem, eu já desconfiei de múltipla personalidade. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Falei, bom, não sei, parece uma múltipla personalidade e tal, mas conforme vai passando, não dá tão na cara assim que seja. E aí, com essa morte que aconteceu da vizinha, a Sadie ela fica completamente paranoica. Então ela fica paranoica, achando que todo mundo é culpado, que todo mundo tem culpa daquilo ali, e ela começa a investigar sozinha, por conta própria. O que está acontecendo? Quem queria matar? Por que essa mulher morreu, que é uma vizinha? E ela fica assim, sabe, completamente obcecada por esse mistério. Ela fica assim, tipo, todo mundo pra ela é culpado e ela se coloca como a próxima vítima. Ela fala, eu vou morrer também, não sei o que, que estão vindo atrás de mim, e meus filhos. Ela começa a entrar nessa paranoia de que ela vai ser uma próxima. E o marido dela, ele, que é o Will, ele é meio que um coadjuvante nesse livro, assim, nessa história. Só que, assim, eu fiquei muito encucada com ele porque ele parecia ser perfeito demais, sabe? Esse perfeitinho demais, nunca faz nada. E aí, eu me alertei pra isso, porque isso me deixou com muita desconfiança dele, sabe? Ele parecia ser perfeitinho demais, isso me deixou desconfiada dele desde o início. Só que ele quase não ia aparecendo. Eu falei, tem alguma coisa errada com ele, mas eu não tinha como provar que tinha alguma coisa errada com ele. Eu, como leitora, fico buscando pistas que possam dar base para essa minha desconfiança. E eu não achei nada, assim, tipo, tava procurando e tal. Falei, bom, deve ser coisa da minha cabeça, ele deve ser realmente bonzinho. Porque quando ela colocava alguma coisa pra fora e aconteceu tal coisa, ele dava uma versão lógica, sabe? Uma opção lógica para aquilo ali. Por exemplo, ela falou assim, se aconteceu de alguém querer bater em alguém, falar, não, de repente a pessoa tropeçou e caiu. E aí teve aquele machucado, sei lá. Esse é um exemplo, porque não tem essa parte no livro. Mas
É tipo isso, sabe? Ela inventava uma história mirabolante e ele falava, não é isso não. Aconteceu isso e isso. Tipo, uma coisa lógica de acontecer. Vou dar um exemplo do que aconteceu no livro. À noite, ela saiu e o cachorro dela começou a latir no quintal. E ela entrou e ela achou que tinha alguém naquele quintal. Aí ele falou, mas aqui é cheio de mato, não poderia ser um esquilo ou um bicho e ele ser latido para esse bicho de esquilo? Faz total sentido. Ali é uma ilha, eles estão perto de muito mato. Pode ter sido um bicho e o cachorro latiu pro bicho. Não precisava ser necessariamente uma pessoa ali, certo? E ela falou, realmente, faz sentido. Porque realmente isso pode acontecer, ter um bicho e o cachorro latir para aquele bicho. Enfim, então, cada coisa que ela fazia, ele dava uma explicação lógica. E eu achava isso muito, muito estranho, porque ele não apoiava muito. E aí, ele, mais um pouco pro final, o delegado vai conversar com ela, porque tudo tá apontando pra ela, porque ela tem uns vizinhos que viram ela discutindo com essa mulher. Viram ela discutindo com ela, e ela falou, não, eu nem conhecia ela, como é que eu vou discutir? Por quê? Porque o Will é professor. Então ela é médica e ele é professor. E essa mulher que morreu era irmã da ex dele, da ex-noiva dele, né? E essa ex-noiva dele, ela morreu, né? E ela sabia da ex-noiva que faleceu e tudo mais, que ele gostava muito dela. Só que assim, ela morreu meio sem explicação. E aí que eles foram para esse lugar e reencontraram com a irmã, e a irmã sempre achava que ele era o culpado disso, que ele tinha alguma coisa a ver com a morte da irmã dela. Só que ele era bonzinho para todo mundo, aquele que ria para todo mundo, que conquistava fácil e tal. Então, ficou meio assim nebuloso, né? Depois que descobriram quem ela era, né? Quem morreu e tudo mais. E ela ficou, nossa, eu não sabia que ela era irmã da ex-noiva dele, que não sei o quê. E os vizinhos falavam, a gente viu você discutindo com ela. Ela falou, nem conhecia. Enfim, tudo apontava para ela. Então, o delegado foi fazendo as coisas, né? Foi fazendo as investigações deles, né? Pra descobrir. E ela ficou assim, nossa, mas por que tá apontando para mim? Aí ela começou a desconfiar que poderia ser o filho dela. Porque assim, ela é meio estranha. No início eu não gostei dessa personagem, porque a Sadie, ela é muito estranha. E assim, quando eles estavam na outra cidade, aí eu vou explicar um pouquinho por que eles falaram do recomeço. Parece que ela descobriu que ele estava traindo ela. E ele falando que não, que ele sempre fala que não, e é muito sensível e chora por qualquer coisa. E ela falou, não, você me traiu, que não sei o que. E ele falava que não era, que não era. Só que tinha uma mulher que conheceu ele nesse passado. E essa mulher era muito diferente da Sadie, era mais espalhafatosa, era mais divertida, era mais comunicativa, etc e tal. E aí ela falou que a Sadie roubou ele dela. E meio que ele tava tendo um caso com essas duas. Assim, vamos dizer, né? Tava com ela, que casou e tal, e com essa outra que seria a amante. E a gente vai descobrir, eu vou logo falar, que é a mesma pessoa. Ela realmente tem dupla personalidade, e só que ela não sabia disso. E aí, esse marido dela é um canalha, e ele sabia disso. Ele sabia das duplas personalidades dela, sabe? De quem era quem. Então ele sabia muito bem com isso. E como eu falei, ele era professor, nesse outro lugar que eles moravam, antes de se mudarem para a ilha, ele teve um caso com uma aluna. A aluna acusou ele de alguma coisa, e aí ele falou para essa outra mulher que gostava dele sobre isso, que no caso é a personalidade dela, e essa outra personalidade dela é assassina. É louca, louca, obcecada por ele, e matou essa outra menina. E aí ele saía como um bonzinho, porque ele tinha álibi, ele tinha tudo, e, né? E a outra sabia fazer as coisas certinha, para não ser pega nem nada. E ele usava ela para matar as pessoas. Só que ela não sabia, né? Então, quando ela desconfiou que ele tivesse um caso, foi porque essa outra personalidade dela usava batons escuros, fumava, e ela não. Então, quando ela voltava assim, que eu tava na casa dela, que tinha essas coisas de cigarro, tinha uma lingerie um pouco mais, assim, calientes, ela falava, não é minha, então é da outra, da amante, não sei o que lá. E eles mudaram de lugar por isso.
porque ela tava ficando meio perigosa. O filho dela, mais velho, pegou birra com ela, ficou de mal com ela, porque ele sofria bullying no colégio. E aí ele levou uma faca para esse colégio e foram chamados lá para falar, olha, ele trouxe a faca, que não sei o que, ele poderia fazer alguma coisa de perigoso, não sei o que. E ela falou que iria conversar com ele, porque tava muito rebelde, muito isso, muito aquilo. E ele falou, mas foi você que disse que era para trazer. E ela falou que não, falou que ele tava mentindo, que não sei o que. E ele ficou, com muita raiva dela, porque foi ela que falou para ele levar e na hora ela falou que não. E na cabeça dela, ela realmente tinha falado, ela não tinha nem conversado, nem sabia que ele sofria bullying. Só que a outra personalidade dela sabia e falou pra ele fazer isso. E aí ela descobre quando eles estão na ilha, porque ela fica meu filho pode ser um assassino, meu filho levou a faca lá, de repente ele matou a mulher aqui. E ela fica colocando a culpa em todo mundo, ela meu filho é esquisito, meu filho é assim, tô com medo do meu filho. Ou aquela menina que eles estavam tutelando, né? Na tutela, ela é estranha, eu não gosto dela, ela não gosta de mim, ela pode fazer alguma coisa. Ela começou a investigar o quarto dela e tal, ela ficou com medo dessa adolescente. Então, eu achei que algumas atitudes dessa personagem me incomodou bastante, sabe? Me incomodou muito. Mas tudo bem, né? Ela não sabia da dupla personalidade dela. Quando aconteceu esse assassinato lá nessa ilha, que ela desconfiou do próprio filho, depois desconfiou da menina também, e o marido dela sempre falando que ela tava meio esquisita, meio tal, foi fazendo uma investigação, passou por isso, e aí pegaram ela, né? Vai ser presa, não sei o que, tá tudo atrás de você. Ela falando que não, que não, que não. Só que assim, ela mudou de personalidade na frente do delegado. Então o delegado viu as duas personalidades dela. E ela não sabia. E aí ela foi fazer não sei se é acompanhamento. Ela foi falar como psicóloga, psiquiatra, né, da prisão. Porque conforme essas coisas acontecem, eles têm uma escuta especializada, né? Então ela falou sobre isso e aí descobriu que ela tinha outra personalidade. E aí quando ela voltou para casa, ela percebeu algumas mudanças no marido dela. E ela percebeu que ele já sabia e que ele usava ela para essas coisas. Então, já no final do livro, eles brigam dentro de casa e ele tenta matar ela. E aí ela tenta revidar. Só que ela, como Sage, ela não tem força, ela não tem astúcia, ela tem medo, ela tem um monte de coisas e não consegue. Aí essa menina que ela achou que matou, essa menina achou que matou a própria mãe, porque a mãe morreu suicida, né? E aí ela achou que essa garota tivesse feito isso, e nem não foi o caso. Essa menina foi que salvou ela na hora que ela tava lá pra morrer. Ela matou o cara e aí depois chamaram e tudo mais. E ela teve uma gravação, por isso que ela também foi livre e não pegaram ela pra nada, sabe? Porque na hora que ela tava discutindo com ele na hora da briga, ela tava gravando ali, gravou os pedaços das coisas que ele falou. E aí inocentou ela, né? Foi como, legítima defesa. E aí ele morreu. E ela ficou com os filhos e com essa menina, morou em outro lugar e tudo mais, e viveram felizes para sempre. Eu gostei bastante desse livro, eu ouvi ele em audiobook. Eu gostei muito desse livro, um livro que não dá vontade de parar de ouvir, sabe? Eu tava ouvindo. E eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Então eu recomendo que vocês ouçam ou leiam esse livro, que é um livro muito interessante. Assim, logo de cara, logo de primeira, você vai perceber algumas coisas que acredito que vocês também vão desconfiar, que sejam personalidades. E vocês em nenhum momento vão desconfiar do marido na hora que forem, a partir do momento que estiverem lendo, porque ele quase não aparece. Eu acho que ele poderia aparecer um pouco mais, mas eu acho que isso foi de propósito, já para não deixar na cara que ele poderia ter alguma culpa. Não gostei das atitudes dela com o filho e com a menina. Achei ela muito estranha, mas deu para entender, né? Que mais ou menos o porquê que ela agia dessa forma. Eu achei que o final do livro poderia ter sido alguma coisa um pouquinho mais impactante, mas eu também não sei o que poderia ter nesse final. Eu gostei muito desse livro, um livro 4 estrelas. Eu recomendo bastante para vocês. Esse livro, assim, é um livro que não dá vontade de parar de ler. Você quer ler a cada página. Se for no audiobook, você quer ouvir sem
pensar no tempo, que no meu caso foi o audiobook. E é um livro cheio de segredos, assim, sabe? Cheio de mistérios. Eu recomendo que vocês leiam esse livro, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu não conhecia, eu não sabia que tinha adaptação, mas vai sair essa adaptação pela Netflix, né? Não sei quando vai sair, até agora não saiu, mas eu acho que vai ser bem interessante. Eu quero saber como é que eles vão fazer algumas cenas que tem nesse livro, como que eles vão adaptar isso. Não sei se eles vão tirar ou se eles vão deixar da forma que tá no livro, porque vai ser bem interessante. Muito interessante, na verdade, acho que vocês não vão se arrepender e eu tô curiosa, muito curiosa para saber como vai ficar essa adaptação. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.